Então, assim, antes de a gente começar efetivamente a falar sobre os tópicos que estavam nos vídeos e ver as dúvidas de vocês, eu queria perguntar para vocês como é que foi responder a pergunta dessa semana, que estava lá no Moodle. Vocês podem escrever, tá, pessoal? Se não for ok para vocês abrirem o microfone, não tem problema, pode colocar no chat, tá? E quando eu pergunto assim como é que foi, tipo, foi muito difícil, eu não tinha ideia de por onde começar, ou não, eu já ouvi falar. Enfim, o que for, tá, pessoal? Qual que foi a sensação de vocês quando vocês leram a pergunta, quando vocês tiveram que parar para pensar e respondê-la, enfim. Como é que foi essa pergunta? Foi muito, muito difícil? Foi mais ou menos? Enfim. Eu vou tentar ligar o microfone, eu tô com barulho de construção aqui, mas vou tentar. Não sei se está atrapalhando muito, está conseguindo me ouvir, prof? Tô te ouvindo bem, não tô ouvindo nada do barulho da construção, não. Ai, que bom. Então, eu dei uma lida nas perguntas e acho que não foi tão assustador assim, tipo de... A gente tem informações que a gente ainda não viu, né? Que eu acredito que a gente vai trabalhar nessas informações, mas a gente consegue dar uma relacionada também a assuntos que a gente já viu na graduação e a gente... Não sei, eu acho que eu consegui formular mais ou menos assim um pouco das minhas dúvidas sobre o assunto também, então acho que foi tranquilo, é uma ideia boa, inclusive, para a gente criar uma ideia do que a gente vai ver agora no semestre. Obrigada, Lisa. A Júlia falou assim que com base no que a gente teve das apresentações, ela achou tranquilo pensar a respeito. Ela só não sabe se está certo, tá? Vocês foram por um caminho, foram para o caminho correto, tá? Nas respostas das questões. A gente vai, claro, aprofundar um pouco mais como isso é feito, tá? Agora com exemplos, falando das ferramentas, tá? Mas era realmente uma reflexão inicial, tá? Então, as respostas, elas estão de acordo, tá? Podem ficar tranquilos, mas assim também, não se preocupem, tá? Se vocês tivessem respondido algo que não era, vamos dizer, que não tivesse correto, tá? Tô levando em conta que a gente não viu isso efetivamente na disciplina, tá? É realmente para instigar, para vocês pensarem, para vocês se questionarem um pouco sobre isso, é para instigar até uma discussão. Então, fiquem tranquilos. A gente vai falar essa questão da diferenciação de matéria orgânica terrígena e marinha, um pouco hoje eu preparei até alguns slides para mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Mas antes disso, assim, vocês têm alguma dúvida específica sobre o material, sobre o vídeo, que vocês só vão saber para mim antes de começar, porque eu posso endereçar essas dúvidas durante a minha fala. Por enquanto não, prof. Tá. Qualquer coisa, assim, eu vou começar a falar, mas vocês podem, tá, interromper, não é uma apresentação, assim, eu gosto que a gente leve mais como uma conversa, como uma discussão, então fiquem à vontade para abrir o microfone e perguntar, ou coloquem as perguntas no chat, tá, o que ficar melhor para vocês, certo? Então, assim, pessoal, a gente já falou que matéria orgânica sedimentar é o nosso objeto de estudo, né? A gente vai usar ela para falar sobre o ciclo do carbono, mudanças paleoceanográficas, paleoclimatológicas, né? Ela é a nossa ferramenta. Então, para a gente falar tudo isso, né? Para a gente poder usar a matéria orgânica, por exemplo, para estudos paleoceanográficos, a gente precisa entender como essa matéria orgânica sedimentar foi formada, da onde ela veio, como é que ela é composta, tá? Então, a gente começa estudando ela. A gente vai falar aqui, né, a gente nesses vídeos que vocês viram, a gente na aula de hoje, na aula de semana que vem, mais focado na matéria orgânica sedimentar, produção e distribuição. Depois, a gente vai falar de matéria orgânica particulada e matéria orgânica dissolvida, que são mais relacionados à coluna d'água, mas que uma parte vai parar na matéria orgânica sedimentar, então a gente não pode fazer essa dissociação, tá? Então, nesse sentido, inclusive, eu trouxe esse esquema aqui para vocês, tá? Ele não está incluindo o sedimento nesse esquema aqui, se vocês repararem, ele tem a zona... Vocês conseguem ver o mouse? O cursorzinho? Sim, sim. Tá, ele fica meio lentinho, mas eu vou tentar. Então, essa primeira parte aqui, a gente tem a zona fótica, tá? Aqui é uma zona fótica que ela tá colocada como uma média de mais ou menos 100 metros, tá? E vale a pena
lembrar para vocês que isso seria regiões mais oceânicas, tá? Uma zona fótica tão grande, né, 100 metros, 120, 130 metros, a gente só consegue nas regiões oceânicas, afastadas das zonas costeiras, afastadas da margem, porque a gente tem muito menos material particulado em suspensão, tá? Então, a água ela acaba ficando possibilita, né, mais penetração da luz solar. Quando a gente está falando de zonas costeiras, de zonas mais rasas, principalmente se for próximos de rios, né, mas de regiões costeiras de forma em geral, essa zona fótica ela fica alguns poucos metros ou algumas dezenas de metros, tá? Então a gente vai ter uma zona fótica, às vezes, que não vai ultrapassar 20, 30 metros de profundidade, tá? Então, diferente. Por que eu estou falando isso? Porque muitas coisas dos livros de geoquímica, muitas coisas do que a gente vê aqui, pegando a média do oceano, então pegando a parte oceânica, as partes de coluna d'água mais profunda, mais afastada dos continentes. Mas quando a gente vai para regiões costeiras, quando a gente vai para regiões estuarinas, baías, muda um pouco, tá? Tanto que, assim, é muito comum na sonografia a gente tentar, por exemplo, eu poderia fazer uma disciplina de sonografia química, falando do geral do oceano, e eu poderia fazer uma disciplina de sonografia química estuarina, sonografia química costeira, que é para pegar mais essas peculiaridades dessa região, tá? Mas como a gente não tem essas divisões, a gente nem teria tempo para isso, porque senão um currículo que já é sobrecarregado ficaria ainda mais sobrecarregado, né, de aulas, a gente fala essa média da região oceânica e vai destacando essas diferenças, assim, que a zona costeira tem. Tá? Por que eu falo isso? Porque, às vezes, apesar de a gente falar na média da região oceânica, a gente trabalha muito mais com a região costeira, até por uma questão logística, né? Então, tem que lembrar que tem essas diferenças, essas peculiaridades. Bom, então a gente tem uma zona fótica, tá? Que é a zona também onde a gente vai ter a alta produção primária, quando a gente pensa em fotossíntese. Lembrando que produção primária pode ser fotossíntese ou quimiossíntese, né? A fotossíntese, quando a gente vai usar... As duas é transformar material inorgânico, né, matéria inorgânica, compostos inorgânicos, em matéria orgânica. Só que a fotossíntese vai usar a energia vindo dos raios solares, né, vindo da luz para fazer isso, e na quimiossíntese, em regiões onde são organismos, né, e eles realmente estão em regiões onde não vai ter luz, eles usam energia vindo da própria oxidação de outros compostos, de outros materiais. Tá? No entanto, já faz alguns bilhões de anos que a fotossíntese é o principal processo de formação de matéria orgânica. Tá? Então, vocês vão ver que a gente vai centrar muito das nossas discussões na fotossíntese, tá? Quando a gente fala em produção primária. A quimiossíntese, ela é menor, quando a gente pega os valores globais, a quimiossíntese é uma parcela bem pequena, mas quando a gente estuda alguns ambientes específicos, tá? A gente pode estudar, por exemplo, o Mar Negro, ou algumas regiões das fumarolas submarinas, sedimentos anóxicos, aí a produção primária oriunda de bactérias anaeróbicas, através da quimiossíntese, tá? Desculpa, não necessariamente anaeróbicas, mas de bactérias quimiosintetizantes, acaba sendo mais importante, tá? Então, para estudos regionais, estudos mais locais, existem locais em que a quimiossíntese produz mais matéria orgânica ou produz a mesma quantidade de matéria orgânica do que a fotossíntese, tá? Mas aqui a gente está falando de zona fótica, que vai centrar na fotossíntese. Então, a gente tem essa zona fótica, que é onde tem penetração de luz, onde a gente tem nutrientes, onde a gente tem os organismos fotossintetizantes, que no caso do oceano a gente está falando de fitoplâncton, principalmente, tá? E aí, claro, o fitoplâncton tem uma infinidade de organismos que vão compor eles, de diversos tamanhos, inclusive. E a gente vai ter essa produção, né, que a gente vai ter tanto matéria orgânica, que pode ser dividida em matéria orgânica dissolvida e matéria orgânica particulada, tá? Matéria orgânica particulada, geralmente a gente usa a sigla MOP em português, tá? Então é MOP. E em inglês a gente usa a sigla POM, Particulate Organic Matter. E matéria orgânica dissolvida, que em português a gente usa MOD, né? E em inglês a gente usa o DOM, que é Dissolved Organic Matter. Tá? Tô falando das duas siglas porque quando vocês forem ler, né, outras bibliografias, forem olhar, para vocês saberem, tá, quais são as siglas que são usadas. Até no português, às vezes, como a gente acaba lendo muito, pegando muito material em inglês, que é onde está a maior parte das referências, né, às vezes a gente acaba usando o POC e o DOM, né, acaba usando a sigla em inglês mesmo. Mas eu vou, apesar de ter usado aqui uma figura em inglês, eu vou tentar sempre a gente usar as siglas em português, tá? Então, a gente tem essa divisão da matéria orgânica que está na coluna d'água em particulada e dissolvida. A gente depois vai ter vídeos específicos da particulada e da dissolvida, tá?
Aqui a gente não está mostrando, mas a gente também tem entrada tanto de matéria orgânica particulada, como matéria orgânica dissolvida, vindo de fora do ambiente marinho, tá? Que essa imagem aqui que eu coloquei para vocês, ela foca só no ambiente marinho, mas a gente também tem uma entrada, tanto de nutrientes, quanto de matéria orgânica particulada, quanto de matéria orgânica dissolvida, vinda de fora, que é o que, né, a matéria orgânica que eu falei no vídeo, que é a matéria orgânica alóctone, tá? Eu falei de autóctone, auto, né, produzida no ambiente, que seria, no caso do ambiente marinho, aquilo que é produzido pelo fitoplâncton, e a gente tem a alóctone, que é produzida fora e depois é trazida para o ambiente marinho. Quando a gente fala de matéria orgânica alóctone, no contexto de geoquímica marinha, a gente está falando de matéria orgânica que foi produzida na região continental. Tá? Ou até mesmo produzida em ilhas, né? Mas assim, fora do ambiente marinho. A gente está falando daquilo que foi produzida por plantas superiores, por árvores, por gramíneas, pode até ser por bactérias, né? Mas de regiões continentais, mas os maiores produtores aí são as plantas superiores, tá? E esse material vai chegar no ambiente marinho, tanto carreado pelos rios, principalmente, né? A principal forma, mas também pode chegar sendo carreado pelo vento, tá? Bom, então na zona fótica é onde a gente tem essa produção de matéria orgânica, tá? E nas camadas inferiores dos oceanos, né? Então, assim, essa zona fótica é uma camadinha super fina, né? Se vocês pensarem no oceano de 4 quilômetros aí, uma coluna d'água de 4 quilômetros de extensão, 100 metros é ali um fiozinho só naquela água, né? Então, abaixo disso, a gente tem essa matéria orgânica, ela vai sair da zona fótica, tá? E vai para as outras camadas. Quanto vai sair? Então, vai sair, no geral, muito pouco, tá? Por quê? Porque naquela própria camada, naquela camada fótica, principalmente na base da camada fótica aqui, né, ou regiões que a gente vai ter mais próximas da picnoclina também, acontece uma grande remineralização desse material, tá? O que é isso? A matéria orgânica é produzida, mas ali mesmo ela sofre ataques por organismos como bactérias, que vão quebrar, que vão degradar, que vão remineralizar, e a gente vai voltar, essa matéria orgânica vai voltar a ser carbono, nitrogênio, fósforo, silicato e tudo mais, para ser novamente utilizada por esses organismos produtores primários, tá? Então, a gente tem uma grande recirculação nas próprias primeiras camadas do oceano, tá? Então, só uma pequena porção dessa matéria orgânica vai conseguir escapar dessas camadas iniciais, tá? Estima-se que hoje, em média, é em torno de apenas 10%, tá? Claro, vai ter locais que isso vai ser mais, vai ter locais que isso vai ser menos, então é uma média, tá? Uma média de 10%. Esse material que vai para as camadas inferiores, ele vai continuar nessa coluna d'água sofrendo processos de degradação, de remineralização, né? Essa passagem, né, da zona das camadas superiores para as camadas mais profundas dos oceanos, ela pode acontecer pela própria sedimentação, tá? E isso é importante para a matéria orgânica particular, da matéria orgânica particular que vai sedimentar, tá? Ou ela pode ser levada pela circulação, e aí isso é mais importante para a matéria orgânica dissolvida. A matéria orgânica dissolvida não vai exatamente sedimentar, ela vai ser transportada pelas massas d'água, tá bom? Bom, e aí ela vai para as camadas inferiores, onde ela vai ser remineralizada, até porque essa matéria orgânica vai ser fonte de energia para aqueles organismos que não se encontram na zona fótica, tá? Lembra, fora da zona fótica, não tem produção primária, então não tem produção de alimento, então é o que chega ali, né? Ou tem muito pouco vindo da quimiossíntese, mas é muito pouco. Então, a circulação e a sedimentação de partículas são responsáveis por levar energia, né, alimento, para essas outras camadas. Então, ao longo dessa sedimentação, dessa redistribuição, esse material ele vai ser remineralizado. Tanto que, lembra, lá das primeiras camadas escapou só 10%, efetivamente o que vai chegar no sedimento, que é o que a gente quer trabalhar, né, matéria orgânica sedimentar, só 1% vai chegar no sedimento, em média. E o que chegou no sedimento, esse 1%, vai continuar, vai servir de alimento, vai servir de fonte de energia para os organismos que estão ali, e somente em torno de 0,1% vai ser preservado, tá? Claro que essa questão de o que vai ser preservado também depende muito da composição da matéria orgânica, que a gente já vai falar daqui a pouco, tá? Então, assim, aqui, mais para vocês pensarem nessas
nesses subdivisões da matéria orgânica particulada, a matéria orgânica dissolvida, e a gente tem no sedimento a matéria orgânica sedimentar. Quando a gente fala de matéria orgânica sedimentar, a gente está falando principalmente, ela vai estar principalmente na forma particulada, tá, pessoal? Não quer dizer que não tenha matéria orgânica dissolvida no sedimento, mas ela vai estar muito mais ligada à água intersticial, tá? A água intersticial é o que fica entre as partículas, tá, de sedimento. E a gente tem linhas de estudo específico para essa água intersticial e aí a matéria orgânica dissolvida que fica ali, tá? O que a gente está falando aqui é principalmente a matéria orgânica particulada, ainda que muitas vezes a gente não consiga ver ela a olho nu, porque ela pode ser pequena, né? O fato de ser particulada não significa que vai ser uma partícula visível para a gente, tá? E aí, com isso, eu entro na questão de a gente fazer a divisão entre matéria orgânica particulada e matéria orgânica dissolvida, tá? Essa divisão, pessoal, ela é dada de forma operacional. O que isso significa? Que foi decidido, olha, menor do que esse valor é dissolvido, maior do que esse valor é particulado. E esse valor está em torno de 0,45 micrômetros, tá? Eu acho que vocês fizeram biogeoquímica remoto, né? Sim, sim. Tá, então eu acho que vocês não tiveram, porque eu disse, senão vocês teriam com certeza feito uma filtração em laboratório. Porque essa divisão entre particulado e dissolvido, a gente faz por uma filtração, tá? Então a gente tem um filtro de 0,45 micrômetros, tá? E aí a gente passa a água que a gente coletou por ele. O que fica retido nesse filtro é considerado particulado. O que passou pelo filtro, né, a água que passou e o que passou junto com aquela água é considerado dissolvido, tá? Só que aí, claro, a gente tem algumas considerações que é importante falar, né? Uma das primeiras coisas que o pessoal pergunta, às vezes, mas e organismos, né? Tipo assim, uma baleia é considerado material particulado? Não vai passar no filtro. Então, seria particulado, né? Uma baleia, um peixe, uma concha, enfim. Só que assim, a gente separa a biota disso, tá? Então, nessa figura aqui, ó, deixa eu voltar para ela aqui, que a gente tem matéria orgânica dissolvida, matéria orgânica particulada, a gente poderia ter mais um quadradinho aqui falando biota, tá? Geralmente a gente dá uma separada da biota. Claro, quando a gente está filtrando, fitoplâncton. Fitoplâncton é particulado, fitoplâncton é biota. Mas a gente não consegue separar, ele vai ficar como material particulado, tá? O que acontece é o seguinte, a gente está filtrando e aí nessa água tem um peixinho ali que a gente vai ver, né? Às vezes tem algum outro poliqueto, alguma coisa, a gente costuma tirar, né? Para não contar como material particulado dentro desse pool aqui, porque aqui a gente está falando de partículas bem menores, tá? Bom, essa divisão, tá? E essa imagem, apesar de não ter ficado muito boa, ela é para mostrar isso para vocês. Ela é para mostrar que não é perfeito, que esse 0,45 tem uma série de problemas, tá? Ele é operacional e já por definição, né, por ter sido um valor ali fechadinho, cravadinho, ele vai ter problemas. Problemas por quê? Bactérias e vírus, por exemplo, eles são partículas, tá? A gente considera eles como partículas. Mas uma parte das bactérias, porque bactérias também tem um intervalo de tamanho grande, tá? Então a gente tem bactérias maiores, bactérias menores. As bactérias menores, elas conseguem passar pelo filtro de 0,45, tá? Os vírus também conseguem passar pelo filtro de 0,45, mas eles seriam materiais particulados, tá? Então, a gente tem essa questão. Mas aí o que acontece, pessoal? Quem trabalha com bactérias, quem trabalha com vírus, o que faz? Em geral, usa um filtro menor, tá? O 0,45 é um tipo de filtro. É muito comum, em geoquímica orgânica, é muito comum, ao invés de a gente usar, inclusive, o filtro de 0,45, a gente usa um filtro maior, a gente usa um filtro de 0,7 micrômetros. Ou seja, algumas coisas particuladas vão passar por esse filtro. Por que a gente usa de 0,7? Porque o material do filtro que a gente trabalha, ele pode interferir em algumas análises químicas. Então, na geoquímica orgânica, é muito comum a gente usar filtros de fibra de vidro. E aí a gente só consegue filtros de 0,7. O mais comum, o mais barato de comprar é o de 0,7. O de 0,45 a gente tem que usar o de acetato de celulose,
tá? E aí, para algumas análises, ele vai interferir na análise. Então, você já está vendo que assim, essa divisão operacional, ela traz problemas tanto pelos tamanhos dos organismos e das partículas, quanto pela parte analítica também, tá? Então, assim, quem trabalha com vírus, quem trabalha com bactérias, acaba pegando filtros menores, tá? A gente está falando de filtros de 0,45, mas tem filtros de 0,3, 0,2, 0,1, tem filtros menores, tem algumas membranas de difusão também, que para pegar coisas, pessoal que trabalha com, que achar partículas de RNA, partículas de DNA nas amostras, tá? Outro problema, daí, ao contrário de algo que seria considerado dissolvido, mas não passa pela membrana porque acaba ficando preso, são os coloides, tá? O que é coloide, pessoal? Coloide é uma coisa assim, às vezes, que para a gente definir, né, até meio estranho, assim, eu não sei o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em coloide. Vem alguma coisa? Maionese. Muito bem, maionese, iogurte, creme hidratante, né? Tipo, essas coisas. Tipo, Então, assim, ele a maionese, o coloide, ele é uma mistura que ele apresenta um aspecto de solução. Que sentido que ele parece uma solução? Porque ele parece uma mistura homogênea, tá? Mas, na verdade, são misturas heterogêneas. E são misturas heterogêneas que têm partículas ali, tá? Só que as partículas são muito pequenas. As partículas dos coloides, elas são, assim, a gente falou em 0,40, abaixo de 0,45 micrômetros é dissolvido. As partículas dos coloides, elas têm em torno de 0,001 a 0,1 micrômetros. Então, elas deveriam passar pelo filtro, tá? Deveria estar na parte dissolvida. Só que a própria estrutura do coloide, às vezes, se a gente colocar um coloide num filtro, tá? Não vai passar. Ele vai, inclusive, fazer uma coisa que a gente chama de comatação do filtro. E o que é? Ele vai entupir, basicamente, os poros daquele filtro e não vai deixar mais nada passar. Então, isso também acontece quando a gente está fazendo na prática. A gente pega um material, uma amostra de água, isso para águas de rios, águas de estuários, águas costeiras, acontece muito. Com muito material particular. E aí a gente começa a filtrar, esse material particulado entope o filtro, tá? Pode ser que seja particulado, pode ser que seja um material coloidal, que vai entupir o filtro. Desculpa, pessoal. E aí não importa quanto mais água a gente tente passar, não passa mais por aquele filtro, ele tá entupido, tá? Então, inclusive, a gente tem que trocar o filtro, tem uma série de coisas que a gente faz na prática, tá? Então, assim, o que eu quero que fique de mensagem aqui? Existe uma divisão operacional entre particulado e dissolvido, mas é operacional, ela tem limitações, tá? Então, assim, mas vai ter que usar um filtro para separar, tá? O que é importante? Que se vocês estiverem fazendo um trabalho desse tipo, vocês deixem muito claro qual é o tamanho do filtro que vocês usaram, tá? Usei um filtro de 0,45, usei um filtro de 0,7, ou usei um filtro de 0,1 porque eu queria separar as bactérias. E se vocês forem fazer um trabalho e tiver que comparar com outros, prestar atenção no qual foi o filtro que os outros trabalhos usaram. Tá? Então, assim, nos livros traz essa divisão, né? Fala lá que é operacional, mas lembrem que tem limitações, tem problemas essa divisão, tá? Bom, então tá. Então a gente falou de matéria orgânica particulada, matéria orgânica dissolvida. Essa matéria orgânica, ela pode ser produzida no local, né? Dentro do local, quando eu tô falando local, é o mar, tá, pessoal? É o oceano. E aí ela é chamada de matéria orgânica autóctone, ou ela pode ter sido produzida fora desse local e trazida para o mar. No caso, ela é matéria orgânica alóctone, tá? E aí, os principais produtores de matéria orgânica, né? A gente tem o fitoplâncton, que é o maior de todos. Depois a gente tem as plantas superiores, a gente pode ter bactérias, né? E a gente tem também o zooplâncton, pode produzir um pouco de matéria orgânica, tá? Mas as bactérias e o zooplâncton é bem menos comparado com as plantas superiores e comparado com o fitoplâncton, tá? Bom, antes de a gente entrar em composição da matéria orgânica, que é onde a gente vai entrar para responder a pergunta que tinha lá no Moodle, essa matéria orgânica foi produzida na zona fótica, principalmente, passou pela coluna d'água e foi para o sedimento, tá? E aí as quantidades de matéria orgânica no sedimento, elas não são homogêneas, né? Então, zonas costeiras, a gente tem aí valores
Isso é uma coisa importante antes de falar disso. Muito comum a gente encontrar na bibliografia, ao invés de a gente encontrar valores de matéria orgânica, porcentagem de matéria orgânica, a gente encontra porcentagem de carbono orgânico, tá? Por quê? Porque na composição da matéria orgânica, o carbono é o principal constituinte, tá? Em média, ele constitui metade de toda a matéria orgânica. Então, ele é um bom representante do quanto a gente tem de matéria orgânica no local. E, em geral, é mais fácil a gente analisar porcentagem de matéria orgânica analisar porcentagem de carbono orgânico do que analisar porcentagem de matéria orgânica, tá? E até vou mostrar um equipamento que faz isso daqui a pouquinho. Então, a gente fala muito em quantidade de carbono orgânico no sedimento, tá? Então, vocês vão ver, eu vou trazer gráficos e coisas, não vai ser a porcentagem de matéria orgânica, vai ser a porcentagem de carbono orgânico, tá? É uma forma boa de a gente estimar a quantidade de matéria orgânica. Bom, então, assim, eu tenho a produção, falando em matéria orgânica sedimentar agora. Então, eu produzi lá na zona fótica, ela foi sedimentando, foi sendo transportada por correntes para as regiões mais profundas dos oceanos, foi remineralizado, eu chego numa quantidade no sedimento. Essa distribuição no sedimento não é homogênea. Então, eu tenho em regiões, por exemplo, regiões mais costeiras, ou regiões de plataforma continental, valores aí em torno de, variando de 0,5% até 2% de carbono orgânico, tá? Enquanto que se eu for para regiões mais profundas, regiões mais oceânicas, aí com uma coluna d'água de 2.000, 3.000, 4.000 metros, eu vou ter valores que vão ser, dificilmente vão ser maiores do que 0,25%, tá? Claro, se for para as regiões específicas, né? Eu citei no vídeo sapoprés, que são regiões onde por motivos ao longo do tempo geológico teve muito carbono sendo guardado naquela região, eu vou ter valores aí de 20, 25, 30% de matéria orgânica. Mas no oceano, hoje, os valores são muito baixos. Por quê? Porque as condições atuais, elas não são favoráveis à preservação de matéria orgânica. E quais são essas condições? A gente já vai falar delas. Ao longo do tempo geológico, lembra, os oceanos não tiveram sempre a mesma quantidade de oxigênio, as correntes nem sempre foram da forma como são, a produção primária não mudou, a temperatura mudou, tudo isso mudou, todas essas condições mudaram de forma que a gente teve momentos que foi muito propício para preservar a matéria orgânica no sedimento, tá? Mas quais são essas condições? E essas condições, elas foram decisivas, né, atualmente e no passado, para dizer se a gente ia ter maior ou menor preservação. Tá? Assim, maior, eu digo assim, acúmulo, né, no sedimento de matéria orgânica. A primeira coisa que é o que define se a gente vai ter matéria orgânica sedimentar ou não e quanto a gente vai ter é produção, tá? Por quê? Se eu não tiver matéria orgânica sendo produzida, eu não tenho como ter matéria orgânica sendo armazenada, tá? Então, para mim ter primeira coisa, né, para mim ter quantidades significativas de matéria orgânica sedimentar, eu tenho que ter produção significativa de matéria orgânica. Tá? E aí eu tô falando lá de zona fótica, principalmente, tá? Então, tanto que depois a gente vai, na aula que vem, a gente vai falar mais especificamente sobre os fatores que afetam essa produção, tá? Outra coisa importante é eu ter ambientes deposicionais de baixa energia, tá? O que significa isso? Matéria orgânica chegou no sedimento, tá? Mas, se é uma região que eu tenho uma hidrodinâmica mais alta, né? Eu tenho, assim, ondas ou correntes de fundo, enfim, esse material sedimentar, ele está sendo constantemente movimentado e tudo mais, o que faz? Porque, assim, uma das coisas que faz a matéria orgânica ficar preservada no sedimento é que ela está ali no sedimento e ela tem pouca troca, um ambiente mais anóxico, tá? A anoxia, ela favorece a preservação. E uma das coisas que favorece a anoxia é eu ter um ambiente mais parado, em que aquela água intersticial, ela não tem trocas, então todo o oxigênio dela é consumido. Só que se eu tenho uma região com mais revolvimento, com mais ondas, com mais correntes, eu vou estar renovando esse estoque de oxigênio. E isso vai favorecer a degradação, isso não vai favorecer a preservação. Tá? Então, ambientes deposicionais de baixa energia são ambientes onde eu não vou estar tendo essa oxigenação. E outra coisa bem importante, ambientes de baixa energia, geralmente eu tenho sedimento de granulometria mais fina, eu vou ter mais lama, mais argila.
O que acontece? Se eu tenho menores partículas nesse local, eu vou ter mais compactação e menos água intersticial. Menos água intersticial, menos oxigênio. Logo, menos degradação, tá? Pessoal, não quer dizer que não possa acontecer degradação em ambientes anóxicos, tá? Acontece. Mas é numa taxa muito menor, uma corrência muito menor. Ambientes anóxicos são muito melhores para preservar a matéria orgânica, tá? O oxigênio, ele é muito melhor para degradar. Por quê? Porque ao degradar a matéria orgânica com oxigênio, a energia produzida é muito maior. Se eu tiver que degradar a matéria orgânica, eu não tenho oxigênio, eu vou ter que usar outras coisas, tá? Outros receptores de elétron. Eu vou usar ferro, eu vou usar manganês, eu vou usar... ferro, manganês são os principais, né? Mas tem outros elementos que podem ser usados, enxofre, pode ser usado, nitrogênio nitrato pode ser usado, só que eles vão, no final dessa reação, produzir muito menos energia, tá? Então, por isso que o oxigênio acaba sendo mais propício para degradação, vai produzir mais energia, os organismos têm mais interesses no oxigênio. Então, produção é um fator importante para garantir que eu vou ter acúmulo de matéria orgânica, né? Tem que produzir para ter o que acumular. Ambientes de deposição de baixa energia. Por quê? Porque eu vou ter um sedimento mais fino, mais compacto, com menos água intersticial. Também vou ter um ambiente que vai estar revolvendo menos e renovando menos os estoques de oxigênio. Outro fator é a própria anoxia, é a própria baixa concentração de oxigênio, que eu já falei aqui um pouco quando eu falei de ambientes deposicionais. Então, ambientes anóxicos ou ambientes com pouco oxigênio são ambientes mais propícios para preservar, tá? E ambientes com pouca entrada de material inorgânico, tá? Por que isso? Porque o material inorgânico, na verdade, ele vai diluir essa matéria orgânica. O que acontece, pessoal? Um exemplo, assim. Eu tenho bastante matéria orgânica chegando no sedimento, mas eu também tenho bastante... Já te respondo, Júlia. Eu tenho bastante matéria orgânica chegando, mas eu também tenho muita produção de carbonato de cálcio. Tá? Tem muitos organismos que fazem carapaça de carbonato de cálcio, muitos foraminíferos ali, por exemplo, e eu tô tendo muita deposição de carbonato de cálcio nesse sedimento. Então, esse carbonato de cálcio mesmo vai servir para diluir a quantidade de matéria orgânica que eu tenho ali, tá? Cadê aqui a pergunta da Júlia? Prof, onde tem mais ondas tem menos oxigênio? Pensando em revolvimento de sedimento, Júlia, se for pensando em revolvimento de sedimento, onde tem mais ondas, onde eu tenho uma hidrodinâmica maior, em geral eu tenho ambientes mais oxigenados. Essa é a via de regra. Porque a própria onda, ela vai não só servir para oxigenar a coluna d'água, porque ao agitar mais o local também tem mais troca entre a atmosfera e a coluna d'água. E se eu estiver falando de interface água e sedimento, eu tiver mais onda ali quebrando, ele também vai servir para oxigenar essa camada superficial do sedimento. Tá? Então, por isso que ambientes de baixa energia, que vão ser ambientes que não têm incidência de ondas, vão ser melhor para preservar a matéria orgânica, porque vai ter menos, entre outras coisas, vai ter menos oxigênio. Tá? Bom, pessoal, essas questões de produção de matéria orgânica, ambiente deposicional de baixa energia, ambientes anaeróbicos, né, ambientes anóxicos, né, e pouca entrada de material inorgânico, eles mudaram ao longo do tempo. Tá? A gente vai usar de novo lá um exemplo que eu sempre uso, que é o Cretáceo. Quando a gente esteve lá no Cretáceo, um oceano muito mais quente, né? A gente teve temperaturas na atmosfera que chegaram a ser 14 graus acima das médias que a gente tem hoje. Então, um ambiente muito quente. A gente teve um oceano também mais quente. A gente teve também um oceano mais produtivo, tá? Mais luz, a princípio mais nutrientes na camada superficial, então muito mais matéria orgânica sendo produzida. Quando essa matéria orgânica ia para o fundo, ela encontrava, pelo oceano estar mais quente, ele também tinha menos oxigênio, tá? Ele era um oceano que teve locais que ficou completamente anóxico, tá? Durante esse período. Logo, era excelente para preservar a matéria orgânica. Então, a gente teve grandes depósitos de matéria orgânica que, inclusive, resultaram em onde a gente tem bacias petrolíferas muito importantes hoje, tá? Então, aí, ao mesmo tempo, a gente teve outros momentos no oceano, a gente teve momentos, por exemplo, de grande resfriamento, ou até que teve cobertura de gelo no mar, então não teve produção, não tinha nem produção de matéria orgânica, então não tinha o que preservar no sedimento. Então, a gente tem momentos bem mais paupérrimos, tá, nesse quesito.
Qualquer dúvida, vão perguntando, tá, pessoal? E agora a gente vai chegar na composição do sedimento, da matéria orgânica sedimentar, para falar essa questão de diferenciar fontes, tá? Então, assim, matéria orgânica sedimentar é composta principalmente de carbono, tá? Até 50%, ou até mais do que 50% é carbono, mas tem nitrogênio, tem oxigênio, tem enxofre, tem fósforo, tem nitrogênio. Esses são os principais. E, claro, eu tenho outros elementos. Eu vou ter ferro, eu vou ter manganês, eu vou ter magnésio, eu vou ter cobalto, eu vou ter vanádio, eu vou ter urânio, enfim. Esses outros elementos em quantidade muito menores, tá? Carbono é o principal. Nitrogênio, hidrogênio, fósforo, enxofre são... oxigênio também são menos do que o carbono, mas ainda assim muito mais do que esses outros elementos, como ferro, como manganês, como urânio, como vanádio, enfim, tá? Então, é bem ampla. A composição da matéria orgânica ela é bem ampla. O que muda são as quantidades. E, claro, se a gente pensar em macromoléculas, a gente tem aí aminoácidos, carboidratos, os açúcares, os aminoácidos que vão formar as proteínas, os carboidratos que vão formar... os açúcares que vão formar os carboidratos e os lipídios, que podem ser ácidos graxos, podem ser triglicerídeos, enfim, uma composição também muito ampla entre os lipídios. Eu posso ter também as ligninas, tá, que não se encaixam em nenhum desses três grupos, né, que são formadas por plantas superiores, tá? Então, lignina, por exemplo, fitoplâncton não produz lignina. Lignina é específico de plantas superiores, tá? Mas aí também encontramos na matéria orgânica sedimentar. Bom, essa composição, pessoal, ela vai depender de duas coisas, tá? Primeiro, de quem está produzindo a matéria orgânica. Então, assim, pensando nos nossos dois grupos principais, plantas superiores e fitoplâncton, tá? Então, se vem do fitoplâncton ou se vem das plantas superiores, eu vou ter diferentes quantidades desses elementos, dessas macromoléculas, tá? Ou até o caso que nem eu dei o exemplo, por exemplo, lignina não tem, fitoplâncton não produz lignina. Assim como eu posso pegar um outro composto que a gente vai ver mais para frente, que são as alquenonas. São só algas, é só fitoplâncton que produz alquenona. Não existe uma planta superior que vai produzir alquenona, tá? Então, são algumas dicas aí de como é que a gente faz para separar também essas origens. Mas a própria composição, a própria quantidade de carbono, por exemplo, ela é diferente se eu tenho matéria orgânica, matéria orgânica vinda de fitoplâncton ou se eu tenho matéria orgânica oriunda de plantas superiores. E por quê? Quem vocês acham que produz mais carbono? Planta superior, na sua estrutura. Quem que vocês acham que tem mais carbono? Plantas superiores ou fitoplâncton? Superiores? Plantas superiores? Por que, Elisa? Eu imagino que porque elas têm uma estrutura maior. Não só com relação ao tamanho, mas com relação também à sustentação, tá? O fitoplâncton, são organismos menores, mas o próprio fitoplâncton, ele tá na água, tá? Então, por mais que ele possa ter apêndices, né, e a gente tem o fitoplâncton das mais variadas formas, ele tem uma sustentação que a própria água dá para ele. Agora, pensa numa árvore, tá? A árvore tem todo o tronco, ela tem galhos, né? Tudo isso exige sustentação. E quem dá sustentação para isso, principalmente, vamos lembrar lá das aulas de biologia. As plantas superiores, elas têm a parede celular, né? Com celulose. Isso é muito rico em carbono, tá? O fitoplâncton não vai ter essa parede celular, não vai ter o fitoplâncton não produz lignina, não produz uma série de compostos que são ricos em carbono, tá? Então, assim, a matéria orgânica produzida de plantas superiores, ela tem muito mais carbono do que o fitoplâncton. Por outro lado, o fitoplâncton, em geral, produz mais aminoácidos do que plantas superiores, tá? Pela condição de ele estar no ambiente, pela disponibilidade que ele tem de nitrogênio, que é maior do que das plantas, em geral, tá, pessoal? Então, o fitoplâncton, em geral, produz uma matéria orgânica com mais nitrogênio do que as plantas superiores. Então, aí eu tenho uma diferença já. Então, quando eu vou lá no sedimento e eu vou analisar essa composição, só de eu olhar a quantidade de carbono e nitrogênio, eu já consigo ter uma ideia se eu tenho um predomínio naquela matéria orgânica sedimentar de material
vindo de plantas superiores ou vindo do fitoplâncton. Então, material alóctone ou material autóctone, tá? A gente usa, tá? A que a gente chama de razão CN, tá? Então, a razão, deixa eu colocar aqui, vou escrever aqui para vocês, razão CN. A gente mede na matéria orgânica sedimentar quanto eu tenho de carbono, qual a porcentagem de carbono orgânico, tá? Isso é importante, esse C é de carbono orgânico, tá? E qual a porcentagem que eu tenho de nitrogênio. E eu faço essa relação. Se essa relação der assim, menor do que 8, eu posso dizer que meu predomínio da matéria orgânica ali é oriunda de matéria orgânica marinha, é oriundo de fitoplâncton, tá? Ou oriundo de algas também. Se esse valor der maior do que 15, mais ou menos, eu já vou falar sobre os intervalos, mas se ele der maior do que 15, eu posso inferir que o predomínio é de matéria orgânica, oriunda de plantas superiores, tá? Se der entre 8 e 15, o máximo que eu posso dizer é que tem uma mistura. Eu não consigo diferenciar isso muito bem. Por que eu disse mais ou menos, valores acima de mais ou menos 15 é que são valores de plantas superiores? Porque algumas bibliografias falam que tem que ser valores maiores do que 18. Outras falam que tem que ser valores maiores do que 20. Tá? Então, depende de qual bibliografia vocês vão estar usando. Mas, na média, é em torno de 15. Maior que 15, oriundo de plantas superiores. Menores do que 8, oriundos de algas. Entre 8 e 15 é uma mistura. Tá? Pessoal, isso na matéria orgânica, e aqui eu quero trazer um outro conceito para vocês, que é um conceito que a gente fala que é o end member, tá? Ou o membro final. O membro final, assim, eu nunca vi sendo usado em português, tá? Mesmo em português o pessoal coloca em itálico e fala end member. Deixa eu escrever aqui. O que é isso? Se eu medir a razão carbono-nitrogênio numa árvore, tá? Se eu pegar lá, foi lá e colher a árvore, aí depende se eu pegar o tronco, se eu pegar a folha, a raiz, se eu fizer uma mistura de tudo, o valor da razão CN não vai dar 20. Ele provavelmente vai dar 40, vai dar 30, dependendo do quão mais lenhosa essa planta é, tá? Então, por que quando eu olho na matéria orgânica sedimentar, eu falo que acima de 15, acima de 20 já é o suficiente para me inferir? Porque é o seguinte, a planta, quando eu vou lá e analiso a planta, eu estou analisando o end member, eu estou analisando a origem. Só que pensem assim, teve a árvore, a folha, a raiz, aquilo morreu, aquilo caiu no solo, aquilo foi lixiviado, aquilo já... A partir do momento que ela morreu, né, que aquela folha desgrudou do galho, ela já começa a sofrer processos, a ser processada, processos de remineralização, de degradação, aí ela vai para o solo, aí ela vai ser lixiviada, aí ela vai ser atacada por micro-organismos, aí ela vai para um rio, e aí do rio ela vai para o mar, tá? E aí no mar ela vai um tempo até ela chegar na matéria orgânica sedimentar. Então ela sofreu transformações. Então, assim, o valor na matéria orgânica sedimentar nunca vai ser um valor igual ao valor se eu analisasse aquela planta, aquela árvore, tá? Porque a árvore é meu end member. Na matéria orgânica sedimentar já sofreu alguns processos. Então, se lá na planta era 40, geralmente na matéria orgânica já está ali em torno de 15 ou em torno de 20, tá? Como é que a gente sabe disso? Não são valores aleatórios, são medições que foram feitas, tá? São sobre condições controladas, sobre observações e tudo mais. A mesma coisa no fitoplâncton, pessoal. Se a gente medir o fitoplâncton, talvez essa razão CN, ela vai ser menor do que 8, ela vai ser 5, ela vai ser 3, ela vai ser 4, enfim. Mas, durante o processo desse fitoplâncton morrer, sedimentar na coluna d'água, chegar no sedimento, ele sofreu, aí ele foi processado, e aí os valores de end member são em torno de 8 ou menos. Ou, desculpa, o valor de end member, o valor na matéria orgânica sedimentar. Tá? Então, assim, a gente tem a razão CN no fitoplâncton, a gente tem a razão CN na planta que a gente está trabalhando, tá? Isso é o valor do end member. E a gente tem os valores, referências para a matéria orgânica sedimentar. Isso vale para quando a gente está falando de CN, e isso vale para que a gente vai falar um pouquinho de isótopos de carbono daqui a pouco. Vale para isótopos de carbono também. Eu tenho o valor lá na árvore, eu tenho o valor da matéria orgânica formada a partir do produto daquela árvore. Antes de a gente dar exemplos de dados para vocês, eu quero mostrar aqui essa análise, né, do carbono, do nitrogênio. Eu posso analisar a quantidade de carbono, eu posso analisar a quantidade de nitrogênio, eu posso analisar a quantidade de fósforo, quantidade de enxofre,
enfim, é uma que a gente chama de análise elementar da matéria orgânica. Eu pego a matéria orgânica e analiso a porcentagem desses elementos principais nela, tá? Para fazer isso, eu uso um equipamento que tem um nome super criativo, que é analisador elementar, tá? Aqui é uma foto, assim, existe vários tipos de analisadores elementares, tá? Tem alguns que só vão analisar carbono, uns vão analisar carbono e nitrogênio, outros carbono, nitrogênio e fósforo, vai depender da configuração dele e o que ele é capaz de fazer, tá? Esse aqui é um modelo de um que faz carbono e nitrogênio nessa configuração que ele tem, mas ele pode ser mudado para fazer outros também, é um bem moderno, tá? Aqui é uma visão do equipamento, tá? Aqui do lado, pessoal, aqui à direita, vocês estão vendo, vocês conseguem ver que tem umas colunas de vidro aqui empacotadas dentro? Que parece que tem parece que tem uns algodões assim nas pontas e no meio parece até um sedimento, um detrito assim, tá? Então mudar essas colunas, a composição delas é que vai permitir a gente analisar carbono, nitrogênio, ou analisar fósforo, ou analisar enxofre, por exemplo. Tá. O que acontece? A gente coloca o sedimento mesmo, tá? A gente coletou meu sedimento, sequei meu sedimento, e aí eu vou colocar uma quantidade de sedimento, eu já vou mostrar como é que é colocado no caso desse equipamento aqui, e ele vai ser queimado a altas temperaturas, tá? Para o carbono tem uma temperatura X, para o nitrogênio tem uma temperatura X, eles são queimados, tá? Por exemplo, o carbono ele vai ser queimado para ser transformado em dióxido de carbono, tá? E depois vai ter um detector que vai medir, geralmente é o infravermelho, tá? Ele vai medir a quantidade de dióxido de carbono formado, e a partir da quantidade de dióxido de carbono formado, a gente calcula quanto carbono tinha naquela amostra, tá? Então é feita uma queima, é feita uma redução, e depois é feito esse cálculo, tá? O nitrogênio também, ele vai ser queimado numa temperatura X, de forma a formar NOx, a formar os NOx. Depois a gente vê a quantidade de NOx que tem e a partir daí converte para a quantidade de nitrogênio que tem naquela amostra, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Um equipamento, é muito simples a análise, é uma análise rápida, é uma análise que não precisa de muito processamento, tudo aquilo que a gente falou lá da cromatografia. A cromatografia tem uma série de passos anteriores, tá? Aqui não, aqui a gente pega realmente o sedimento tem que estar seco e o sedimento tem que estar macerado, tá? Tem que fazer um pozinho do sedimento, meço lá 1 grama, coloco no equipamento e leu, tá? E é super rápido, é questão de minutos, assim, a análise, tá? Claro que algumas coisas importantes, só para eu quero calcular a quantidade de carbono orgânico. Quando eu pego o sedimento, eu tenho carbono orgânico e carbono inorgânico. O que é o carbono inorgânico? Em geral, carbonato de cálcio, tá? Então, se eu quero medir só o carbono orgânico, eu vou ter que pegar essa amostra, eu vou ter que tratar ela com ácido clorídrico. O ácido clorídrico vai dissolver vai reagir com todo o carbonato de cálcio, vai liberar na forma de gás, dióxido de carbono. Aí eu deixo essa amostra secar e depois eu coloco ela no equipamento, porque o que sobrou de carbono é só carbono orgânico, tá? Mas assim, o equipamento não diferencia entre orgânico e inorgânico. Ele pega tudo que tiver de carbono, tudo que tiver de nitrogênio, tá? Se eu quiser fazer essa separação, eu tenho que fazer um tratamento da amostra antes, tá? Bom, só para mostrar um pouquinho mais para vocês estão vendo aqui à esquerda, isso que a gente chama de barquinhas ou barcaças, tá? Que são barquinhas de uma cerâmica que vai resistir a essas altas temperaturas, tá? E quando eu falo em altas temperaturas, pessoal, temperaturas na ordem, às vezes, de mais de 1000 graus, tá? O nitrogênio, se eu não me engano, é 750 graus. O oxigênio, se eu não me engano, é 1250, 1300 graus, que é a queima, tá? Então, são temperaturas muito altas mesmo. Então, são barquinhas bem resistentes. Aí, isso aqui na direita é um amostrador automático. Isso aqui é a maior maravilha para quem trabalha. Todo equipamento que tem amostrador automático, a gente ama na química analítica, tá? Porque significa o quê? Que, mecanicamente, a amostra vai ser colocada sozinha dentro do forno. A gente não precisa ir lá colocar ela uma a uma. Então, a gente programa, deixa, vai tomar um café, quando volta, tem os dados para serem analisados, processados e checados, tá? Eu não tenho um filminho aqui, depois eu vou pegar o filminho e coloco lá para vocês no Moodle, para vocês verem como é que é isso. Mas até a gente bota as barquinhas aqui, vocês estão vendo que tem uma numeração aqui. Vocês estão vendo que tem umas que junto com o sedimento tem um negocinho meio amarelado, e tem algumas barquinhas que só tem o material amarelo. Não sei se vocês conseguem ver, que aqui assim, mais ou menos, tem uma coisa amarelada, aqui tá amarelado.
Isso amarelado é um produto, é um pozinho que a gente coloca para ajudar a temperatura a ficar alta mais rápido, tá? Ele não interfere absolutamente em nada com a análise. Ele é um catalisador para a temperatura. E aqui tem uma barcaça que só tem essa coisa amarela, porque seria o nosso branco, tá? A gente tem que fazer brancos, então sem sedimento, só com esse material, para ver se vai ter alguma interferência. Aqui, pessoal, tá? Aqui é uma outra visão do equipamento. Vocês conseguem ver o meu mouse aqui? Nessa região aqui? Que essa região, na verdade, o zoom dela tá nessa foto da direita, tá? Aqui onde tá a barcaça, pessoal, a barcaça tá sendo levada pelo próprio equipamento, tá? E aqui assim, vai abrir uma porta, tá? Isso aqui vai sair e essa barcaça vai sentar do lado, vai colocar do lado dentro. Eu vou botar o videozinho, eu acho que eu tenho um videozinho ainda desse equipamento. É o forno onde tá nessa temperatura super alta, tá? Aqui, o excelente desse equipamento, não só porque a gente pode largar e ir lá tomar um café e voltar, como tem uma questão também de segurança. Porque tem equipamentos que a gente tem que colocar a barcaça lá dentro. Então, a gente tem uma pinça grandona, que a gente pega essa barcaça, enfia lá dentro do forno, espera ela queimar, depois vai lá e tira a barcaça sem o material de dentro, tá? Esse é o equipamento mais comum de ter, até porque ele é bem mais barato do que um desse automatizado, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Eu vou colocar o videozinho, porque no videozinho vocês ficam com uma ideia melhor. Mas, enfim, é só para vocês verem como é que funciona. Então, o sedimento está aqui dentro, vai dentro desse forno, é feito a queima, aí vamos voltar lá, vai passar os gases por essa coluna aqui para transformar tudo em dióxido, garantir que vai transformar tudo em dióxido de carbono, depois é medido e transformado na quantidade de carbono que a gente tem na amostra, tá? É uma análise simples, é um equipamento que não é muito caro comparado com o cromatógrafo, por exemplo. Claro que um como esse aqui é bem mais caro porque ele é bem mais automatizado, mas os manuais são mais baratos, tá? E é uma análise, pessoal, que serve para muita coisa, tá? Serve para geoquímica, mas ela também serve para quem vai trabalhar com, por exemplo, botânica, quer trabalhar com a quantidade de material seco, quantidade de carbono nas algas, nas plantas. Tem uma série de aplicações, tá? Então, é um equipamento que não é só em laboratórios de geoquímica que a gente vai encontrar, tá? Bom, agora a gente falou de carbono e nitrogênio. Tem uma outra ferramenta também que a gente pode usar para analisar a matéria orgânica e saber se ela é de origem marinha ou origem terrígena, que é os isótopos de carbono estáveis, tá? O delta 13C, que é, na verdade, o valor de carbono 13 por carbono 12, tá? Coloquei ali no chat para vocês relembrarem. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Aqui no Y, a gente tem o valor de delta C13, tá? Em partes por mil. Que é o que é o delta C13? É o carbono 13 dividido pelo carbono 12. Então, quanto maiores, né, são os valores, tipo, aqui eu tenho 0, aqui são valores... Vamos lá, quanto menor for os valores, né, menos 10, menos 20, menos 30, que vai ter a menos 110, significa que menos carbono 13 eu tenho. Tá? Vamos olhar aqui, porque aqui embaixo tem as bactérias metanogênicas, mas vamos olhar aqui para o dióxido de carbono atmosférico e para o carbono inorgânico no ambiente marinho, tá? Então, assim, plantas superiores pegam, para fazer fotossíntese, dióxido de carbono que está na atmosfera, certo? A assinatura isotópica desse carbono, do dióxido de carbono atmosférico, ele é em torno de menos 7 partes por mil. Ele é empobrecido em carbono 13, tá? Fitoplâncton, ele não pega o dióxido de carbono atmosférico. O que ele pega? Ele pega principalmente o bicarbonato e o carbonato que está presente dissolvido na água do mar, tá? Qual que é o valor desse bicarbonato na água do mar? É em torno de 0, tá? Então, vamos pensar assim, pessoal. Se eu me alimento de algo que tem uma assinatura isotópica de menos 7, me alimento não, né? Na verdade, eu assimilo. A minha grande chance que a minha matéria orgânica, que eu tenha valores próximos de menos 7. E se eu pego de 0, eu vou ter valores próximos de 0, tá? Claro que não é assim 1 para 1, porque no processo de assimilar esse carbono e fazer a fotossíntese, acontece o que a gente chama lá de fracionamentos e o valor muda um pouco, tá?
mas muda meio que proporcional. Então, se eu pegar a matéria, o carbono inorgânico marinho, que era em torno de 0, e for ver o valor do fitoplâncton, o fitoplâncton está com valores aqui em torno de menos 19, tá? Empobreceu, mas está em torno de menos 19. Se eu pegar as plantas com dióxido de carbono atmosférico, que era em torno de menos 7, logo a planta vai produzir matéria orgânica mais empobrecida, em torno aqui de menos 25, menos 27, tá? Isso em média, tá, pessoal? Vocês estão vendo que tem uma planta C4 aqui. Ignorem essa planta C4 que eu já explico para vocês depois, tá? Então, o que acontece, pessoal? Se eu vou analisar matéria orgânica sedimentar, eu posso separar ela se ela veio de plantas superiores, se ela veio de fitoplâncton, analisando o delta C13. Quanto mais negativo, né, mais próximo lá de menos 27, menos 29, menos 30, é um indicativo de que esse material veio de plantas superiores. Agora, se eu tenho valores ali de menos 18, menos 19, menos 20, indicativo de que essa matéria orgânica veio de fitoplâncton. Entre esses dois valores, eu tenho uma mistura, e aí eu não consigo dizer exatamente se predominou terrígeno ou se predominou marinho, tá? Aí vocês podem me perguntar, tá, mas você falou das plantas C3 aqui. As plantas C4, elas têm valores um pouco mais próximos do fitoplâncton, tá? Por que eu tenho diferença na minha razão isotópica se eu estou falando de planta C3 ou planta C4? E aí vamos lembrar, pessoal, vocês lembram, assim, pelo menos do termo, plantas de metabolismo C3, plantas de metabolismo C4? Que eu diria que vocês estudaram isso na disciplina de bioquímica, mas eu não tenho certeza se vocês veem isso em bioquímica. Não lembro de ter visto em bioquímica, prof. Lembra? Não. Não, tá, não lembro, tá. Tudo bem, eu, assim, seria conteúdo de bioquímica, mas eu sei que a gente tem alguns problemas com bioquímica na oceanografia, tá? Então, tô levando isso em consideração. Tá, a Júlia falou que porque bioquímica não é uma disciplina obrigatória, a gente está até repensando tirá-la do currículo, porque a princípio ela não está ajudando em nada, né? Vamos ver. Eu votei que tirem, porque eu falei assim, ó, para geoquímica ela não ajuda nada, isso que vocês deveriam ter visto lá, vocês não viram, então não tá valendo. Mas vamos lá, vamos lembrar, pessoal. Plantas de metabolismo, as plantas, tá? Quando elas vão elas assimilam dióxido de carbono e elas vão produzir a matéria orgânica, tá? Vão fazer a fotossíntese. Elas têm 3 tipos de metabolismo. As plantas de metabolismo C3, as plantas de metabolismo C4, e chama C3 e C4 por causa das enzimas e dos compostos que elas estão formando, se eles vão ter 3 ou 4 carbonos. Eu não vou entrar nessa nomenclatura, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. E a gente tem as plantas CAN, tá? Que é um outro tipo completamente diferente, que são as plantas mais de regiões desérticas, tá? São os cactos, por exemplo. Cactos e suculentas, tá? A gente, então, deixa até elas de lado aqui, porque elas são de regiões muito específicas, elas existem numa porcentagem muito baixa. A gente fala mais de planta C3 e planta C4, tá? Planta C3 são plantas que estão... um grande número de plantas são C3, tá? Se vocês olharem pela janela de vocês, se vocês estiverem na rua, pé de maçã, pé de laranja, essas árvores, surungarapuvu, maroeira, são plantas C3, tá? E planta C4 está mais relacionado a arbustos e gramíneas, de uma forma geral, tá, pessoal? Tem exceções para tudo isso, mas principalmente arbustos e gramíneas. As plantas C3, as plantas C4, elas têm modificações no metabolismo delas para que elas sejam, que elas sobrevivam em regiões com estresse hídrico, com regiões mais áridas. Tá? Então, em geral, elas estão associadas a locais que a gente tem menos chuva, que a gente tem menos água, tá? E é por isso, inclusive, que elas têm essa diferenciação na razão isotópica. Por quê? A planta, para absorver o dióxido de carbono, o que ela tem? Ela tem na superfície das folhas dela os estômatos, tá? Que são estruturas que abrem e fecham. Elas abrem para fazer essa troca de gás, mas ela também pode fazer troca de vapor de água, tá? Então, o que acontece? Uma planta C3 é aquela planta que não está vivendo numa região árida, que ela não está vivendo sobre um estresse hídrico de falta de água. Ela abre o estômago para fazer a troca gasosa e ela tem lá dióxido de carbono com carbono 12 e com carbono 13.
O que ela faz? Ela vai ter preferência por pegar o carbono 12. Lembra, o carbono 12 é mais leve, energeticamente melhor, né? A gente quer fazer menos esforço, a planta também quer fazer menos esforço. Então, ela acaba pegando mais carbono 12 do que carbono 13. Logo, se a gente olhar aqui no gráfico, a matéria orgânica que ela vai produzir vai ser mais negativa. Por quê? Porque vai ter menos carbono 13, tá? Mas a planta C3 não está sob estresse hídrico, ela pode deixar o estômatozinho dela aberto lá e fazer essa escolha, tá? Tipo assim, pense em vocês, eu tô com tempo no supermercado, tempo e dinheiro, então eu vou escolhendo, né, com tranquilidade só o que é melhor para mim. A planta C4 é uma planta que está em regiões de estresse hídrico, de falta de água. Quando ela abre o estômago para fazer a troca gasosa, lembre que pode ter troca de vapor de água, tanto entrando quanto saindo da planta. Então, se ela deixar o estômago aberto por muito tempo, tá? Por muito tempo, assim, não quer dizer que sejam horas, mas assim, por um certo tempo excessivo naquele ambiente, ela vai poder pegar bastante dióxido de carbono, mas ela pode estar tendo perda de água, o que não é interessante para ela, já que ela está numa região com falta de água. Então, ela abre esses estômagos em momentos estratégicos por curtos períodos de tempo. Como ela está com um período de tempo curto para troca gasosa, o que acontece, pessoal? Ela não vai escolher entre carbono 12 e carbono 13. Ela vai pegar o que tem, tá? Carbono 13 é energeticamente mais custoso, não importa, é questão de sobrevivência, vem cá que eu dou um jeito, tá? Logo, os valores delas, a gente olhar aqui, vão ser próximos ali do menos 10, menos 12 a matéria orgânica que ela forma. Ou seja, ela pegou mais carbono C13 do que as plantas C3, tá? Pessoal, isso assim, eu estou simplificando, tá? Todas essas escolhas, essas trocas, elas dependem de enzimas, de compostos que vão fazer essas reações. Então, tem uma parte bioquímica por trás disso que vai falar para a planta, né? Que vai mandar os sinais para ela, vai falar, olha, pode pegar carbono 12. Não, pega carbono 12 e carbono 13. Tem toda uma parte bioquímica por trás, tá? Eu estou simplificando porque não é o objetivo da disciplina explicar a parte bioquímica aqui. Se alguém tiver um interesse específico nisso, me fala que eu passo referências específicas, tá? Então, planta C3 e planta C4, elas diferenciam na razão isotópica da matéria orgânica que elas vão formar, tá? E aí entra uma coisa que, assim, eu sou entusiasmada com geoquímica, então eu acho muito legal, tá? Se eu faço análise isotópica da minha matéria orgânica sedimentar, eu consigo ver se eu tenho mais influência de plantas terrígenas ou plantas, ou fitoplâncton, tá? Consigo dividir aí duas coisas. Só que eu consigo, se eu tô falando de uma região, principalmente regiões costeiras, onde eu tenho bastante influência da matéria orgânica terrígena, eu consigo ver se eu tenho mais planta C3 ou se eu tenho mais planta C4. Isso, quando eu vou fazer um estudo histórico, um estudo paleoceanográfico, então eu peguei aí uma coluna sedimentar de 1000 anos, tá? E eu divido lá e pego aquelas camadinhas, então eu vou estudar a camada, a cada 50 anos eu pego uma amostra de matéria orgânica e vou analisar. Quando eu posso perceber assim, se eu tenho mais, ao longo desse período eu tive mudanças, esse momento aqui eu tive mais planta C3, esse momento aqui eu tive mais planta C4, depois eu tive mais planta C3. Eu consigo ver mudanças no ciclo de chuva, no ciclo hidrológico daquela região, da região que foi fonte de matéria orgânica para aquele sedimento. Tá? Então, eu posso falar, olha, sei lá, 500 anos atrás, essa região passou por um período de seca, porque eu percebo aqui um aumento nas plantas C4, tá? Foi um período mais árido. Então, assim, vocês estão vendo, eu estou usando a matéria orgânica sedimentar para quê? Para estudar uma variação climática, para estudar uma variação no ciclo de chuvas de uma região também. Tá? Além de ter usado análise isotópica para diferenciar entre matéria orgânica terrígena e matéria orgânica marinha. Certo, pessoal? Assim, não, tô falando isso, mas eu não posso deixar de falar para vocês que tudo isso tem que ser olhado com cautela, tá? Porque a gente tem que considerar, por exemplo, os processos de degradação, tá? Matéria orgânica terrígena, ela é muito mais resistente, de uma forma geral, à degradação do que matéria orgânica marinha, tá? Então, isso vai interferir tanto na análise de carbono e nitrogênio, quanto na análise isotópica, tá? Por isso, a gente nunca usa só uma dessas ferramentas, a gente usa várias ferramentas em conjunto.
E aí depois a gente vai entrar daqui a algumas semanas em biomarcadores, onde vocês vão ver mais uma série de exemplos de como isso é feito, tá? Agora, só para mostrar para vocês um exemplo de como isso é usado, tá, pessoal? Isso aqui eu estou pegando alguns dados, que é do trabalho da Lisiane, não sei se vocês conhecem a Lisiane, ela formou em oceanografia, ela fez mestrado comigo, ela terminou o mestrado dela ano passado. Ela trabalhou com amostras de testemunhos sedimentares da Baía de Todos os Santos, tá? Na Bahia, lá na região de Salvador. Vocês estão vendo que tem uns pontinhos aqui, é onde os testemunhos dela foram coletados, tá? Ela trabalhou, esses testemunhos, eles têm em torno de um metro de coluna sedimentar e tem idades que variaram aí de 200 a 80 anos, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Estão vendo aqui 4 pontinhos? Olha esse ponto marronzinho aqui, ó, que está perto da desembocadura de um rio, tá? Aí eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, tá? Aqui, olhem para esse quadrado na parte superior à direita, principalmente, tá? Então, as cores, os formatos, as cores têm a ver com os testemunhos, tá? O que eu tenho aqui, pessoal? Nesse quadrado aqui no eixo X, eu tenho os valores de carbono e nitrogênio, tá? Tenho a razão CN. O que eu percebo, pessoal? Olha só. O 8, aqui tem a ponta do 10. Eu tenho uma divisão. Eu tenho 3 testemunhos que estão todos menores ou muito próximos de 8. E eu tenho aqui um testemunho que está maior do que 10 os valores, tá? Esse testemunho marronzinho é aquele testemunho perto da desembocadura do rio. É o testemunho que eu mais tenho influência da parte continental. Então, assim, eu passo de matéria orgânica aqui, bem oriunda de produção marinha, para uma matéria oriunda nesse marronzinho, que é uma mistura de marinho e terrígeno. Até com algumas amostras aqui acima de 15, que seriam mais predominantemente terrígeno, tá? Então, é esse tipo de estudo que a gente consegue fazer, tá? A mesma coisa. Aqui em Y, eu tenho o valor do delta carbono 13, tá? Eu percebo que aqui, ó, valores maiores do que menos 24, né? Valores em torno aqui entre menos 20 e menos 24, nesses três testemunhos aqui que tem condições mais marinhas. E se eu vou para esse outro testemunho, eu tenho valores aqui entre menos 25 e menos 26, valores de delta C13 mais próximos de matéria orgânica terrígena. Tá? Então, só para vocês verem como é que a gente nunca trabalha com um indicador só. A gente sempre trabalha com indicadores em conjunto. Aqui é um exemplo de um gráfico mostrando isso, tá? Aqui tem outros que a gente bateu carbono com nitrogênio, com o delta, o isótopo de nitrogênio, essas coisas. Mas aqui é esse que eu dei o exemplo para vocês. O exemplo da Lisiane, ela trabalhou com vários outros indicadores juntos, tá? Que é só juntando esses dois que a gente está falando aqui, tá bom? Então, para vocês verem, porque vocês não ficam falando, mas tem que ver no dado, né? Tem que ver na vida real como é que isso funciona, né? Outra coisa, agora só para juntar e para finalizar, com relação ao que a gente falou na aula passada, na aula prática passada, que foi a aula de cromatografia, tá? Eu trouxe 2 cromatogramas para vocês aqui, de matéria orgânica, tá? Esses compostos que vocês estão vendo aqui embaixo, por exemplo, NC12, NC13, NC14, são N-alcanos. N-alcanos são compostos orgânicos super simples, eles são formados por carbono e hidrogênio. Então, um NC12 significa que é uma cadeia carbônica de 12 carbonos e os hidrogênios aqui para completar essa cadeia. Aqui é uma cadeia de 13, de 14, de 15, de 16, aqui vai até 36 carbonos nesse cromatograma. Tá? Vocês estão reparando que o perfil cromatográfico é muito diferente do de cima e do de baixo, né? Eles são bem diferentes. Por quê? Porque o que está influenciando essa matéria orgânica são fontes diferentes, tá? Aqui não é separando terrígeno de continental, aqui é separando um local de fontes naturais e fontes antrópicas, tá? O que a gente tem aqui? Isso aqui, pessoal, é um cromatograma típico de matéria orgânica que predomina de origem continental. Por quê? O número de carbonos na minha cadeia de N-alcanos varia se eu tenho origem continental ou marinha. Na continental, eu vou ter cadeias com 27, 29 e 31 carbonos. Cadeias longas, por quê? Porque as plantas, sobre as folhas das plantas, tem uma cera cuticular, tá? Essa cera ela é formada por esses N-alcanos mais longos.
E, mais importante, são ímpares, tá? C29, C31 e C27, C29 e C31. Vocês reparam que o 28, o 30 e o 32 estão bem pequenos aqui. Por quê? N-alcanos são formados a partir da descarboxilação de ácidos graxos. Então, é quando o ácido graxo perde um carbono, tá? Nosso organismo das plantas, né, da biota, forma ácidos graxos através do ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, da forma que ele é organizado, ele vai formar ácidos graxos com números pares de carbono, porque ele vai fazendo uma reação que vai sempre usando de 2 em 2 carbonos. Então, a gente produz ácidos graxos, a gente e as plantas, tá? A gente e seres vivos. Ácidos graxos com números pares de carbono, que ao ser descarboxilado, formam N-alcanos com números ímpares de carbono, tá? Logo, matéria orgânica de origem de biota tem predomínio de N-alcanos ímpares. No caso de plantas, C27, C29 e C31. Se isso aqui fosse um cromatograma de matéria orgânica oriunda de fitoplâncton, ao invés do 27, 29 e 31, a gente teria predomínios do 17, 19 e 21. Tá? Porque o fitoplâncton produz N-alcanos com cadeias carbônicas menores. Tá? E aí vocês vão me perguntar, mas e esse aqui de baixo que eu não tenho diferenciação? Tá? Esse de baixo é típico de uma matéria orgânica que tem a presença de petróleo. Tá? Pode ter sido contaminada por petróleo. Por quê? Porque no petróleo, essa matéria orgânica que antes tinha uma diferenciação entre ímpares e pares, os processos de diagênese e catagênese em alta pressão e alta temperatura destroem e redistribuem esses compostos de forma que a gente não consegue diferenciar entre pares e ímpares. Tá? Então, só para, assim, não precisa se preocupar com esses detalhes, pessoal, que eu estou falando aqui, é só para dar exemplos de como é que funciona no dado que a gente trabalha, tá? Então, assim, eu olho para esse cromatograma de cima, eu sei que a origem da matéria orgânica é natural. Eu olho para o predomínio de C27, C31 aqui, eu sei que é predomínio de plantas terrestres. Eu olho para esse de baixo, eu sei que ele é um cromatograma típico de quando eu tenho presença de óleo no meu sedimento, tá? E óleo, assim, óleo não degradado, tá? Óleo mais fresco, óleo mais antes de sofrer qualquer processo de degradação, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, só para vocês entenderem, assim, mostrar um pouquinho como é que a gente usa tudo isso que eu estou falando para vocês na vida real, tá? Aqui é só para deixar o link do que a gente vai falar semana que vem, que é especificamente da questão de o que interfere na produção primária nos oceanos, já que a produção primária é um fator importantíssimo para a gente ter acúmulo de matéria orgânica sedimentar, tá bom? Perguntas, pessoal? Prof, eu fiquei meio sem graça de te interromper na hora, mas é uma coisa que a gente viu há um tempinho nessa aula. Você comentou que apenas 1% da matéria orgânica particulada que chega no sedimento, certo? Desses 1%, a biota não está inclusa, né? A biota, tipo, carcaças de animais. Tá, para carcaça vai estar incluso sim. Por exemplo, porque igual, porque assim, que nem a gente pensa em uma carcaça de baleia, tá? É um negócio gigantesco, né? Aí você pensa, tipo assim, é muita matéria orgânica chegando no fundo. E realmente quando chega uma carcaça de baleia, é uma festa lá embaixo, né? Só que você tem que pensar isso, quantas carcaças chegam lá embaixo? Quantas, né? Tipo assim, na média de toda a matéria orgânica que está chegando em todo o oceano, considerando todas as bacias oceânicas. É muito pouco, né? Então, assim, pode considerar as carcaças de pequenos ou grandes animais, tá? Até porque a gente parte do princípio isso, o organismo morreu, ele vai virar partículas, né, grandes ou menores, e vai sedimentar e vai para o fundo. Ainda se a gente considerar isso, em torno de 1%. Tá bem. Obrigada. Imagina. Você pode ficar à vontade para interromper, pode perguntar no final se achar melhor, pode escrever no chat, gente, vão vendo o que eu sei que eu me empolgo, né, e eu começo a falar demais, assim, não dou espaço para vocês. Mas é uma matéria muito interessante de estudar, porque tem vários métodos, né, para
para analisar e para relacionar dados, que a gente descobre muita coisa, né, sobre o histórico geológico das coisas. Eu acho bem interessante. Legal. Que bom que você está gostando, Lisa. Eu sou muito entusiasmada, eu sou muito entusiasmada com as coisas que eu dou aula, porque são tópicos que eu gosto muito, assim. Eu tenho essa sorte de poder dar aula de coisas que eu gosto, tá? Então, eu acabo me entusiasmando. E o que eu quero tentar mostrar para vocês também é que todas essas ferramentas, tá? Esses estudos geoquímicos, não servem só para geoquímica. Serve para quem vai estudar o clima, essas ferramentas que a gente falou aqui, analisador elementar, essa parte isotópica, serve, vou trabalhar com ecologia de fitoplâncton. Você pode usar essas ferramentas também, tá? E o estudo de geoquímica, ele é muito interdisciplinar, né? Que nem eu falei, a gente falou, perguntei coisas de bioquímica, tem coisas de fitoplâncton, tem coisas de fisiologia de plantas. A gente vai falar semana que vem, vocês vão ver, a gente vai envolver bastante coisas da circulação oceânica. Eu até acho que já perguntei isso para vocês, vocês fizeram ou estão fazendo oceanografia física descritiva, né? Já fiz. Já fez, tá? Eu acho que alguém falou que estava fazendo, acho que foi nessa turma. Eu tô fazendo. A Júlia está fazendo, tá? Eu achava que eu tinha ouvido. Então, assim, a gente vai ver alguns conceitos de oceanografia física descritiva. Eu vou passar para vocês. Se tem dúvidas, não lembra, não viu ainda na disciplina, a gente dá uma revisada aqui nos conceitos que a gente precisa, tá? Mas é uma área que eu acho bem interdisciplinar e eu tento passar para vocês dessa forma, tá? Mas, assim, gente, fiquem bem à vontade para sugerir, para dar críticas, tá? A gente quer melhorar, tá bom? Só para antes de liberar vocês, vou dar um recado aqui, tá, pessoal? Eu tô atrasada em colocar os slides das aulas lá no Moodle, tá? Na verdade, eu acabei fazendo uma coisa aqui no meu computador que eu acabei apagando os slides da primeira aula, então eu tô refazendo eles, tô corrigindo os das aulas passadas que tava com tamanho, então eu espero agora, até semana que vem, tá com os slides lá. Estou um pouquinho atrasada também para colocar essas gravações. Eu não coloquei da sexta-feira e vou tentar colocar de hoje logo também para vocês. E o Gabriel não estava aqui, mas eu lembro que o Gabriel me pediu artigos sobre a questão da fertilização dos oceanos por ferro, tá? Eu não coloquei lá ainda, vou colocar. Se tiver mais alguma coisa que alguma de vocês pediu... Polêmico esse assunto. Hã? Polêmico esse assunto. Exatamente, é bem polêmico. Mas se tiver alguma coisa que vocês queiram especificamente, ou se eu falei, olha, vou colocar específico e eu não coloquei, podem me cobrar, tá? Eu sei que eu tô um pouco atrasada nisso, mas me lembro assim, olha, professora, eu tinha pedido artigo disso, tinha pedido tal coisa, que eu coloco lá, tá bom? Bom, as perguntas para o próximo exercício da prática estão lá no Moodle, tá? Escolham a questão com a qual vocês querem trabalhar e na sexta a gente vai tirar dúvidas e vai conversar sobre elas, tá bom? Então, porque aí na outra semana a gente vai falar das respostas mesmo, tá bom? Certo? Certo. Então tá, gente, da minha parte era isso. Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Desejo